A fala de hoje vem da literatura do budismo tradicional. Conta-se que Buda estava caminhando quando encontrou um praticante jainista, que cultiva o jainismo. E, curiosamente, ele estava sobre um pé, só, de pé. Buda se aproximou e perguntou o que ele fazia sobre um pé só. Ele disse: eu estou sobre um pé para poder diluir o meu karma do passado. E Buda então lhe disse: e quanto você já diluiu, quanto é que falta? O praticante jainista disse: eu não sei, Buda, eu não sei, mestre. Buda então perguntou: e você não sabe quanto diluiu, nem quanto você vai diluir para o futuro, ainda falta? Disse: também não sei, também não sei. E você sabe quando vai acabar? Ele disse: também não sei. Buda, diante daquele jovem que tentava resolver as suas encrencas, tomando essa prática como estratégia de resolver o seu karma, disse-lhe: percebo que você não tem ciência de como dissolver o seu karma, nem quanto falta, nem quanto você já dissolveu. Então, o jovem, virando para Buda, disse: mestre, o que você acha? Qual é a sua proposta? Buda olhou-lhe firmemente e, dentro da sua sabedoria, que viaja no tempo milenarmente, disse: eu sugiro apenas que você viva o dia presente e viva-o presentemente cada dia, e assim você não precisará contabilizar o karma que está para trás, nem o karma que fica para frente. Você estará vivendo a vida e não num compasso de espera. Essa proposta fala da relação nossa com o momento presente. Nós somos seres humanos que temos muita dificuldade de estar onde estamos. Ter essa percepção atenta, a mente alerta. Portanto, está onde está. Habitualmente, enquanto humanidade, ou nós nos focamos para trás, ou nós nos projetamos para diante. Temos muita dificuldade de viver o agora, porque estamos aprisionados numa história que nos gera angústia. E temos dificuldade de viver o futuro, porque em exaurindo o presente, em esvaziando o presente, o futuro se nos reserva com ansiedade e amedrontador. Porque o passado, que é de angústia, projeto para o futuro. Então eu fico, de qualquer forma, vivendo a negatividade. A negatividade que eu tenho para diluir, que eu estou ancorado no passado, aprisionado, e a negatividade que eu ainda não diluí e que eu jogo para frente, num mecanismo natural de poder viver o futuro vivendo o passado não vivido. Veja quanto é encrenca. Exaurindo, esgotando, ausentando o aqui e agora, que é o único ponto onde eu tenho inserção vivencial, onde eu posso experienciar o presente como dádiva, porque o passado é algo que está para trás. Eu não tenho mais acesso. Nada obstante, ele possa se refletir e repercutir no hoje. O futuro ainda não chegou, é originário do aqui, do agora, do que eu faço do aqui, do agora. Então, se eu desprezo o aqui e agora, eu fico dividido entre o passado e o futuro, e a minha experiência se configura na angústia, no tédio, na insatisfação e no vazio, porque eu deixo de viver o momento pleno, um único momento que está ao meu alcance, o hoje. O karma, olhado nessa perspectiva budista ou na perspectiva hinduísta, que tem também essa percepção da causalidade, cada um com a sua cultura, com o seu olhar próprio de perceber como é que se lida com as diferentes vidas
e como se queima o karma, às vezes reduzindo o karma apenas à negatividade, quando em realidade nós vivemos a vida experimentando coisas boas e coisas ruins, e não são só as coisas ruins que me preencheram o passado. Eu tenho as duas coisas. Então poderíamos dizer, usando essa linguagem do karma, que tem um karma positivo, um karma negativo, não tem só karma negativo. Se pudéssemos ampliar essa visão para dar uma visão mais global de que a nossa movimentação é um ensaio de acerto e erro, e isso vai se contabilizando na minha consciência e vai comigo. Então o passado que não está para trás, ele está no aqui e no agora. O futuro, ele está no aqui e no agora, porque o que eu faço no agora que vai refletir no futuro. Então, a única coisa que nós temos ingerência efetivamente é o tempo presente. E ele precisava ser vivido intensamente. E viver intensamente o presente não é alienar-se do passado, nem vislumbrar a meta do futuro. É poder seguir o fluxo da vida, porque a vida me devolve o que está pendente dentro de mim negativamente, mas ela me traz também as aptidões e as competências que eu conquistei. Então, o aqui e o agora detém o meu passado, seja trazendo sombra, seja trazendo luzes. E o meu amanhã resulta do aqui e do agora, quando eu me disponho a fazer um cultivo das minhas experiências, estabelecendo movimentações adequadas, positivas, que vão sendo a semeadura do que eu vou na roda do tempo seguindo e podendo viver o amanhã que ainda não chegou, a partir do presente que eu estou plantando, como alguém que fizesse uma semeadura e sabe que vai colher de conformidade com ela, nessa linguagem da agricultura. Assim é a lei de causalidade, a lei de causa e efeito. Você, eu, não somos seres alheios em a natureza, vítimas do acaso, da sorte, do azar, da conjunção astrológica que nos vitima, ou de uma hereditariedade que nos determina. Essa análise é uma análise que esvazia a nossa responsabilidade e nós colocamos na natureza, nos astros, nos pais, na genética, as consequências daquilo que nos alcança, sobretudo quando nós sofremos. Porque sempre, quando vem o sofrimento, nós queremos nos desonerar da responsabilidade dele, colocando em algum lugar a sua motivação. O que nos imobiliza porque nos coloca numa posição de vítima e nos desautoriza a capacidade de sermos sujeitos da nossa própria vida, incluso para trabalhar as pendências que eu carrego dentro de mim. Então é de bom tom que, olhando pela lei de causalidade, eu saiba que a vida me coloca exatamente de conformidade com aquilo que eu construí. Numa linguagem do cristianismo, a cada um segundo as suas obras. Então é de bom tom que eu saiba que eu tenho o que eu fiz de mim mesmo e que o meu futuro está relacionado ao que eu faço no agora. Logo, eu não preciso encontrar nenhuma motivação externa para saber que aquilo que me acontece é resultado direto daquilo que eu fiz de mim mesmo hoje, no tempo presente, ou no tempo linear que está mais recuadamente e que deságua no aqui e no agora. Esse olhar, ele me responsabiliza, me dá autonomia, autogerência e me faz ser o senhor da minha vida e não a vítima de alguém ou a vítima da natureza ou a vítima divina, o que é pior, quando a gente acha que é Deus que determina isso. A vida, ela é sábia. Na proposição desse olhar, se eu dou para a vida me devolve no efeito eco. Se eu cuspo contra o vento me devolve aquilo que eu projetei no ar. E nessa perspectiva de análise, eu vou tomando ciência de que minha vida me pertence. E ela, em me pertencendo, me dá a possibilidade de eu poder usufruí-la e degustá-la. Se vem o sofrimento, eu tenho a consciência de que ele me pertence como uma pendência de algo que eu preciso refazê-lo e dar conta de poder me liberar do sofrimento, seja gerando uma movimentação de desapego
para me proporcionar o mínimo de dor doída, dando-lhe um novo significado, que significa, em outras palavras, aprender com aquela dor, o que aquela dor quer me ensinar, porque a pendência é um ensaio mal feito e que eu preciso refazer no aqui e no agora. Então é de bom tom que eu tome o sofrimento e tenha a capacidade no aqui e no agora de ressignificá-lo. Nem negá-lo, nem projetar em alguém, nem me fixar nele, nem ficar lamentando, enfim, eu olhar para o sofrimento e dizer o que isso quer me ensinar, o que eu tenho que aprender com isso, que de algum modo, em algum outro momento, eu não consegui dar conta, eu me apliquei equivocadamente, eu usei a minha energia psíquica, a minha energia de alma, de uma forma desfavorável. Eu cuspi contra o vento e o vento me devolveu essa ocorrência. Esse olhar me dá a posição de um aprendiz. Na vida, todos somos aprendizes. E estar disponível para ler as lições e assimilar aquele conteúdo é uma medida de excelência daquele que vive o agora com extrema amorosidade e compaixão. Esse olhar para a vida nessa movimentação faz com que eu não me apegue ao sofrimento masoquisticamente, eu não negue o sofrimento delegando a alguém a sua motivação e eu o assuma sem nenhuma fixação nele, transformando-o, lendo o que ele quer me ensinar. Porque quando o sofrimento chega e eu aprendo, ele vai embora. O sofrimento é uma movimentação da sabedoria da vida que me ensina aquilo que eu estou negligenciando. E se eu aprendo, ele não tem mais por que permanecer comigo. E diante da vida, nas coisas que vêm favoráveis, positivas, agradáveis, ter o cuidado de não transformá-las em coisas que me gerem fixações negativas, mesmo sendo positivas. Como? Quando eu exerço uma relação com elas de apego. O mundo material me suscita uma relação de apego. E se eu estou diante de alguma coisa positiva e me fixo muito nela apegadamente, é sinal de sofrimento breve, porque tudo na vida passa. Aquele conforto, aquela circunstância, aquela posição favorável, de conformidade com o ciclo da vida, cede, já que na vida o fenômeno da impermanência é um fenômeno existencial. A única lei da vida que não muda é a própria lei da mudança. Ela vige em todas as circunstâncias do universo. Então, se as coisas são positivas, deguste, mas não se fixe. Saboreie, mas não se aprisione a elas, porque senão você vai gerar sofrimento amanhã. Veja que a posição é de alguém que estabelece uma relação de equidade com o sofrimento e com as coisas positivas, com o desejo, com aquilo que é gozo. Então, manter-me nessa relação, lidando com o sofrimento, ressignificando e aprendendo, e lidando com a coisa positiva, saboreando, mas sem se apegar, seguindo, é a medida de bom tom daquele que vai vivendo uma vida plenamente, positivamente, presentemente, ampliando as potências da alma, não fixando-se na estrada, seja por um, seja por outro, seja pelos aspectos que são ruins, que a gente tende a fazer um movimento de renegação, inconscientemente nós não gostamos de sofrer, é natural, mas nós precisamos acolher a sombra para gerar luz. E seja a luminosidade circunstancial externa do mundo maia, que eu preciso sentir que é apenas um momento e que eu preciso passar degustando, carimbando, mas seguindo, para que eu não gere para mim mesmo ilusões, porque só caminha comigo aquilo que é perene, permanente, eterno. E aquilo que é perene, permanente e eterno é aquilo que jaz da minha intimidade. Aprender na vida, desenvolver as minhas potências da alma, ampliar a minha compaixão, a tolerância, o respeito, a minha capacidade de discernimento, o bom senso, a ternura. São conteúdos que eu vou aprendendo tanto com as coisas negativas quanto com as coisas positivas. Articular, portanto, nessa movimentação da vida, distante desses dois
pratos dessa balança do equilíbrio, porque se eu me fixo no sofrimento, há um desequilíbrio. Se eu me fixo no gozo, há um desequilíbrio. Eu tenho que tratar equanimemente, sabendo que, como aprendiz, eu ressignifico aqui, ratifico aqui e sigo, porque tudo na vida segue para novas experiências que vão me ensejar a ampliação, o desenvolvimento de outras aptidões, de outros dons da alma que estão adormecidos e precisam ser despertados e precisam ser ampliados. Portanto, quando o homem estava com o pé sobre o pé, de pé, esperando que o karma se estabelecesse, diluísse-se, sem dar conta de que o quanto ele tinha avançado, esse é um caminho masoquista, um caminho de autopunição, de autossofrimento, que nós nos impomos para tentar trabalhar um outro sofrimento. Muitos de nós fazemos isso. Quando fazemos algo de errado, a gente se faz mais algo de errado para diluir o sofrimento lá atrás. É muito comum, por exemplo, no adulto jovem, no jovem, teve um sofrimento de alguma coisa equivocada, ele vai, por exemplo, e se mutila, numa tentativa de se punir pelo que fez de ruim, acrescendo mais sofrimento e mais dor. Ficar de pé, esperando que o karma se dilua, é ficar paralisado na vida, deixando que a energia de vida fique congelada, enquanto que as nossas pendências, nós trabalhamos através da efetiva ação da bondade, da gentileza, da amorosidade, do perdão, do auto-perdão, do hétero-perdão. A vida é movimento, nada está parado. Então, quando eu somo o sofrimento mais sofrimento, eu me desequilibro outra vez, porque acresço a dor que me alcançou, que eu gerei, mais dor tentando eliminá-la. E quando eu me alieno da vida e me fixo nas coisas positivas e me agarro nelas, eu corro o risco, amplificando-as, eu corro o risco de fazer esse prato pender demasiadamente e, novamente, eu me desequilibro. Sobriedade, equidade, sobriedade, lucidez e amor para seguir na vida, sem transformar a minha atividade, a minha ação no mundo, no movimento masoquista ou sadomasoquista, mas sem tampouco fazer um movimento de alienação, achando que eu estou numa felicidade que será perene, em função de algo que eu conquistei, que eu tenho, seja título, seja dinheiro, seja beleza física, seja um relacionamento amoroso, é uma grande ilusão, porque tudo isso aqui passa. Na medida em que alguém que eu estou me relacionando amorosamente me abandona, falece, se acidenta, adoece, se modifica de comportamento e já se transforma numa outra pessoa, ou quando no campo da beleza a idade vai comprometendo a estética, ou na saúde a desvitalização vem, corrompe. Os títulos me inclinam num dado momento para que eu possa encontrar na aposentadoria ou então na incompetência do instrumento físico, não dá conta de lidar com aquela correspondente àquele título que eu disponho, agarrado numa categoria que depois vai ficando para trás, porque todos os títulos são circunstanciais, são meras placas indicativas, não nos pertence, nós não somos doutores, nós não somos mestres, nós não somos desembargadores, nós estamos num determinado papel social. Mas se a gente se apega nisso, a gente se identifica com isso e sofre. E é uma coisa positiva, mas a gente cria um sofrimento desnecessário. Leveza na vida. Seguir na vida suavemente, como alguém que caminha e vai desfrutando a vida. Dos espinhos, da dor, aprenda. O que é que os espinhos querem ensinar? A rosa perfumada, desfrute e siga caminhando no jardim, sempre dando-se conta de que essas experiências de dor e amor, de sombra e luz, de positividade e negatividade, elas cursam na nossa existência e cursam com o único objetivo de nos propulsar, projetar, inclinar para movimentos mais altaneiros, mais iluminativos, mais compassivos, mais amorosos,
amorosos, que vão, como verdadeiras lições no caminho, nos guindando à posição de pessoas maduras, despertas, iluminadas, que nos convertem, portanto, em seres especiais, que estamos na aprendizagem da existência, caminhando e não fixado só num pé. Nós não somos aleijados. A vida não nos reclama, portanto, posturas que, do ponto de vista metafórico, nos colocam com aleijumes. A vida quer que eu caminhe. Eu não preciso viajar num supersônico, mas eu não preciso ficar paralisado num só pé para diluir as minhas dificuldades. Seguir em frente, aprendendo, degustando, não tendo ódio das coisas negativas, nem apego às coisas positivas. Se você conseguir isso, você não estará fixado em nenhum pé e nem no outro, não estará vinculado no passado, nem preso ansiosamente ao futuro, você estará vivendo o aqui e o agora plenamente, amorosamente, cursando como alguém que circula na vida, como uma pessoa que se autoencontrou e desperta, caminha amorosamente, fazendo o seu papel de ser humano na Terra e plena interiormente, capaz de fazer o enfrentamento de novas dificuldades que naturalmente a vida se nos apresenta e que fazem parte de quem caminha no caminho. Muito bem, aí está a reflexão sobre o budismo tradicional, uma passagem que a gente traz sempre do nosso jeito para poder compartilhar com você e algumas reflexões que podem nos tornar, no campo da vida, pessoas um pouquinho melhores. É o nosso objetivo quando resgata essas passagens para nos ajudar a poder fazer uma melhor interação com o hoje, dando-nos ensejo de poder viver a vida mais plenamente. Você acha que está fixado no passado ou está fixado no futuro? Ou em ambos, não está no presente? Isso é uma questão que hoje suscitou para você como reflexão para que tu possas te situar. E se tu estás no presente, estás apegado a alguma coisa positiva, estás revoltado contra uma coisa negativa, talvez tu precises te dar conta disso. Vamos abrir agora para as interações. Aqui, nós estamos aqui, né, com admiração por tudo que você está trazendo, muita gratidão, vontade de voltar às nossas reuniões no campo do bem, aqui a psiquiatria Rafaela, sinalizando gratidão do sul de Minas, a Rita de Fátima, aqui a Carla falando, né, vamos tentar melhorar. Aqui vem uma questão, vamos examinar essa questão aqui. Desapegando do passado e não pensando muito no futuro, lembrando dos lindos campos, lírios do campo, verdade. Aqui ela faz uma reflexão, não é uma pergunta propriamente dita, é uma contribuição para que possamos, eu diria, acrescentaria aqui, que é como quem olha, como diz Emmanuel, a gente olha pelo retrovisor para o passado. A gente não se fixa no passado, a gente olha pelo retrovisor. Não perde a dimensão da meta, mas está no tempo presente fazendo a caminhada. Não perde o horizonte para onde você está caminhando na montanha, subindo uma montanha, mas não perde o lugar do aqui e agora, senão você tomba, você se distrai e não dá conta. Aqui vem a nossa companheira Maria, a Alba Guimarães, dizendo: me esforço para ficar no presente. Verdadeiramente é isso mesmo. É um exercício ficar no presente. A nossa mente é demasiadamente inquieta, ela saltita como um macaquinho que pula de galho em galho. É um exercício. Se você estiver escovando o dente, escove o dente. Se você estiver defecando, defeque. Não leve o jornal lá para ver, o celular para ver. Faça suas necessidades fisiológicas, vendo como é que o seu corpo funciona. Você corre o risco de levar o celular, por exemplo,
e levantar do vaso e não se dá conta se você defecou ou não defecou, de tão fora de você está. Então, sentir o seu corpo, fazer o que está fazendo naquele momento. Eu lembro-me de alguém que lavava louça, ela lavava porcelana. E a pessoa, o repórter, perguntou para ela, mas você nunca quebrou uma porcelana? Ela disse, não. E como você conseguiu isso? E a pessoa disse assim, é porque quando eu lavo porcelana, eu lavo porcelana. Então ela estava presente lavando. A gente deixa cair as coisas, se atrapalha, depois lava 2 vezes a mesma peça, porque não sabe se lavou, ou então leva uma peça para o lado achando que já lavou e ainda não lavou. A gente está nos problemas, está com o marido, está com a esposa, está no trabalho, está em algum lugar, mas não está lavando louça. Então fazer as coisas no tempo presente é a habilidade de estar presentificado. Essa palavra, eu gosto muito dessa palavra. Presentificar, ficar no presente, ficar com a dádiva que a vida lhe dá enquanto presente no aqui e no agora. E experimentar aquilo no corpo, as emoções, os pensamentos, as sensações, as percepções espirituais. Estar ali. Se você está pensando, se você está fazendo, se você está sentindo. E o que é que você está fazendo? Faça. Presentificado. Mas isso a nossa cultura não estimula muito. A gente vive sempre atrasado, correndo, sempre para dar conta de uma agenda hiperlotada, e aí a gente nunca está onde está. A gente está sempre atrás ou no que deixou de fazer e atropelado. Isso compromete muito a nossa experiência de poder viver a vida. É como se nós não vivêssemos a vida. Nós gastamos muita energia para frente e para trás. E o tempo do aqui e do agora não nos merece. Como que? A gente não está onde está, porque está dividido. E aí nós não aproveitamos a experiência, o presente que a vida é, porque a presentificação não está ali onde você está. Você está sempre em algum lugar onde você não está. Vamos ver. Sentindo muita falta de você, gratidão por tudo. É a nossa companheira Rauli, lá Rauli, lá do interior do Pará. Nossa companheira de caminhada, né? Aqui temos, vamos ver aqui uma outra questão posta. Estou tranquila com tudo. Espiritismo me ajuda muito. É muito importante que qualquer que seja a sua crença, você se torne uma pessoa melhor. A melhor doutrina é aquela que consegue fazer a gente dar um passo adiante. Isso é uma fala budista do Dalai Lama, quando perguntado qual era a doutrina que ele achava que era mais excepcional. Ele disse que era aquela que tornava melhor. E o notável teólogo brasileiro perguntou, e qual é aquela que nos torna melhor? Ela disse, é aquela que nos faz mais compassivo, mais tolerante, mais perseverante, mais amoroso, dando uma resposta de alto gabarito, porque a gente está melhor progressivamente quando aquilo que a gente abraça acrescenta na nossa existência e nos proporciona nos darmos um passo a mais em relação a nós mesmos, não em relação aos outros. Vamos ver aqui, conheço o poder do pensamento, mas luto contra os pensamentos negativos. Alguma técnica? Sim! Não lute com os pensamentos negativos, acolha-os. Se você empurra para dentro da gaveta, eles voltam. Tire o pensamento negativo, reflita com ele, dissolva, veja o que é que você tem para aprender, veja o que está por trás, veja de onde ele vem. É para dissolver. Tudo que a gente empurra de volta para o subconsciente ou para o inconsciente, volta. Tudo que a gente rejeita, que está dentro da gente, retorna. Então, se veio, acolha. Se veio um pensamento ruim, uma ideia negativa, você acolhe. Não significa concordar, significa aceitar. Porque às vezes é uma coisa que você não pode nem comentar com ninguém, porque ela é tão absurda que se você comentar, lhe interna. Então, não vá se internar, pelo amor de Deus. Mas não deixe de acolher. E se tiver difícil, você apaga a luz e repete para você não se ver no espelho sendo uma pessoa que está pensando o que está pensando. Nesse momento que você faz isso, que acolhe, você já começou a dissolver a encrenca, já começou a tratar dela.
Porque o problema não é o que vem de ruim, o problema é como eu lido com o que vem de ruim dentro de mim. Ou seja, como é que eu dissolvo, como é que eu trato, como é que eu significo, como é que eu trabalho. Não renegue nada que venha do seu inconsciente. Pode vir uma ideia absurda. Vou dar um exemplo. Matar a mãe. Todo mundo tem essa ideia num dado momento. Desde criança, eu queria que ela morresse, a gente nem sabe o que é morrer, mas já diz aquilo lá. A mãe fica achando que o filho é ingrato, o filho tem 4 anos, coitadinho, nem sabe o que está dizendo. Mas a mãe fica traumatizada porque o filho quis matá-la com 4 anos. Bobagem. A gente não sabe tratar as questões que vêm da nossa convivência. Mas num dado momento, lá pelas tantas, você sente vontade de matar a mãe. Não é a mãe, você quer matar aquele pedaço da mãe que maltratou você, ou que maltratar você, que você colide, ou que você não concorda com ela, e tu quer matar aquele pedaço. Não quer matar a mãe inteira. Mas aí você toma isso como se fosse inteira, e aí você entra em conflito. Mas olha como eu sou um filho tão desgramado, tão péssimo, tão ingrato, tão horrível. Eu quero matar minha mãe. Não, não quer matar a sua mãe. Você quer matar um pedaço da sua mãe. Assim como alguém que às vezes pensa em se matar e não conta para ninguém. Porque fica com essa ideia, e como não conta, corre até risco, porque essa coisa pode crescer. Ninguém tem vontade de se matar, porque a vida é um bem inestimável, grandioso, que é impossível alguém ir contra a vida, precisa estar muito doente. O que é que a gente quer matar? A doença, o conflito, a dor. E a gente confunde, ao invés de matar o carrapato, a gente mata o boi para matar o carrapato. É um equívoco, é uma ilusão, mas na perturbação a gente corre o risco até às vezes de fazer isso. Mas você não quer matar você quer matar um pedaço de você. Uma ideia, um pensamento, um conflito, uma atitude que você teve infeliz, negativa, assim em relação ao outro. Então acolha tudo que for de ruim, se você acolher, é bom, porque você transforma com o tempo. Aqui vem uma outra pergunta. O Espiritismo tem me auxiliado muito a deixar o passado onde ele pertence. O futuro nunca me deu muito medo, porque eu mesma faço e me preparo para lidar com as surpresas que ele vai trazer. Beleza, é a nossa Rita. Olha que beleza, Rita, é isso mesmo. O passado a gente deixa para o passado e fica olhando pelo retrovisor. O futuro é resultado do presente, então siga fazendo o seu melhor no aqui e no agora, e as coisas vão se encaminhando. Não se aprisione na linha do tempo. Viva a atemporalidade no aqui e no agora. Porque estando no aqui e no agora, você está trabalhando o seu passado. Muitas pessoas dizem assim, eu quero trabalhar a regressão de memória, eu quero trabalhar o meu passado. Ninguém trabalha o passado. Isso é uma linguagem figurativa, uma linguagem do tempo linear. Porque o passado que a gente está trabalhando, que a gente quer trabalhar, é porque está incomodando no presente. Então não é passado, está presente. Então, quando você dissolve isso, ele dissolve, aí desaparece aquilo. Então, a vida é tão bela que é um presente realmente. Aqui, querido Alberto, quero dizer, para ajudar os amigos revoltados com a nossa situação atual, o medo de sociedade, o que dizer? É um desafio, a pandemia tem nos proporcionado um grande desafio coletivo. Estamos frequentando de forma desengonçada a vida e precisamos avaliar, como quem fecha na escola, todo mundo numa sala para fazer uma avaliação. O mundo está fechado para avaliação, para a gente repensar a nossa forma de lidar com o mundo, como nós estamos frequentando o mundo. O mundo vai voltar, mas não pode voltar igual. Se voltar igual, está anormal. Ele vai voltar de uma forma diferente, naturalmente melhor, se nós quanto mais nós soubermos aproveitar nesse isolamento social, a podermos refletir sobre as nossas vidas. Esse de castigo, entre aspas, que o mundo nos colocou, na verdade, é o que a gente faz com a nossa criança quando faz uma peraltice, a gente põe ela para sentar e diz, fique sentada aí, tempo da reflexão. A gente dá 5 minutos, 10 minutos, assim o mundo está dando. Quarentena, na linguagem literal, é 40 dias, para a gente sentar e poder pensar. Estamos sentados no cantinho da reflexão, no banquinho da meditação, para podermos sermos melhores. Não se incomode com os outros. Priorize você, porque a gente está sempre preocupado se os outros vão mudar. Mas se você vai mudar, isso é uma responsabilidade sua. Que os outros mudem ou não mudem, isso é uma escolha dos outros. A sua é a sua escolha, a minha é a minha escolha. Então valorize a quarentena,
e aproveite o medo dessas coisas para transformar em desejo de se tornar uma pessoa melhor, e quando a quarentena passar, você vem diferente, vem turbinado positivamente. Aqui em Manaus, muita revolta pelas perdas consecutivas de pessoas próximas, gerando desesperança nos corações. Recorro às preces como acalento para todos. Parabéns para a Pati Vilar, deve ser a Patrícia Vilar. Muito bem, minha linda, é isso mesmo. Às vezes chega um momento que o mínimo que a gente pode fazer, mas que é grande, é muito, é orar. Eu tenho visto aqui em Belém do Pará, próximo de uma instituição hospitalar, para você que está em Manaus, companheiros protestantes numa atitude de rara beleza, vão à noite, mantendo a distância, todos equipados com o sistema de proteção, orar no hospital. Eles vão lá fisicamente, também para serem vistos, por certo, por aqueles que estão hospitalizados. Ao invés de estar falando mal, brigando e fazendo como os políticos estão todos atrapalhados, só Deus sabe a consciência de cada um numa pandemia como essa, a gente está fazendo o nosso melhor, dando no mínimo uma oração. Eu creio, pelas pesquisas que se faz hoje no campo da espiritualidade e medicina, que a oração é um dos instrumentos ainda desconhecido pela epidemiologia, pela medicina, pela ciência, pelas diversas ciências da saúde. Ore. Um dia nós haveremos de constatar mais cabalmente, conforme os estudos últimos têm oferecido, de que a oração é efetivamente uma medicação que nós podemos mobilizar de solidariedade e de compartilhamento com aqueles que estão no estado de vulnerabilidade, doentes fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Ore, Patrícia, faça isso. Aí vem aqui a Mari Silva, ela diz assim, a meditação ajuda muito a manter o foco no aqui e no agora. Sim, meditação é um instrumento extraordinário para a gente presentificar, sem transformá-la num estado de solidão, de afastamento da sociedade e de isolamento da sociedade a pretexto de se iluminar, que fazem assim os egoístas, quando esquecem da sociedade virando-se as costas para trás. Nem a agitação frenética, nem o isolamento social. Temos que caminhar fazendo sem pressa e sem atraso. Sem pressa e sem atraso. Com pausas e com ações. Essa é a medida do bom senso. Sua live anterior com o grupo Plenitude achei interessante. O senhor falar sobre plenitude está não no topo da montanha, e sim caminhando. Viver agora em cada passo da montanha. Olha, você teve, é a Érica que esteve, eu fiz uma fala ainda há pouco, às 16 horas, para o grupo da Flórida. E é isso aí. A plenitude não é no estado do topo da montanha, diz ela. Como eu disse, está dando cada um passo subindo a montanha. Não é feliz aquele que chegou no terminal de chegada, mas aquele que está no trem fazendo a caminhada. A felicidade, a plenitude, o sucesso é um estado de caminhar, não é um estado daquele que chegou no portal concluindo uma jornada. Mas sim, a própria caminhada é o ato de ser pleno em cada passo, de acordo com o seu nível de consciência. Alberto, aqui a TT Werneck. Alberto, a compulsão alimentar, doces, desde a infância gerando desequilíbrio, sobrepeso, pode ser algo do passado que não foi resolvido? Pode, mas sempre comece pelo presente. Avalie se o presente não está no presente literal dessa existência, aquilo que é geradora de um sintoma como a compulsão por doce. E depois, se não encontrar motivação, vá ao passado, se for possível. Mas eu quero dizer que é muito importante a gente poder estar olhando do que é que a gente quer que adocique a nossa vida. Onde está o amargor da nossa existência? Esse buraco que eu quero preencher com doce, que vazio é esse amargo?
Porque, habitualmente, isso são questões psicológicas, emocionais, que não foram contempladas adequadamente, estão pendentes. Não se fixe apenas no aspecto da comida em si, porque ela não vai adiantar, ela não vai levar você muito longe. Ela vai ficar na periferia. Vá para mais fundo, para saber o que está por trás. Alberto, aqui, Amara Campos. Alberto, mas alimentar a esperança no futuro também ajuda a suportar um dia difícil. Eu sempre vivi o hoje intensamente, mas nesses dias está difícil. É como um sonhar com dias melhores. Muito boa essa pergunta, porque ela me dá a oportunidade de dizer, através da pergunta da Mara, que olhar para o tempo presente e viver focado no presente não significa viver maximamente o sofrimento. Eu olho o sofrimento, acolho e ressignifico. A vivência de poder presentificar não é maximizar o sofrimento e ficar ancorado no sofrimento. É ter a capacidade de ressignificar, investir-se da esperança, do verbo esperançar que poderíamos criar, nessa perspectiva, que é a minha ação de aprender com o sofrimento que me move sempre para uma situação positiva. Porque a vida move-se positivamente se eu sigo na relação com a vida de impermanência. Eu sei que o sofrimento vai passar, mas eu sei que eu preciso aprender. Então, se eu aprendo com o sofrimento, eu já estou investido de uma esperança ativa que me leva naturalmente a ter a certeza de que o que há de virá como consequência do aqui e do agora. E de que esse futuro esperançoso não é uma utopia, é uma realidade. É uma realidade. Faz sentido para você? Já estamos concluindo a nossa fala, o tempo já está esgotando. Vamos aqui para a última questão. O mais complicado é que você insistir, presentificar e alguns entes puxarem você para o passado, usando palavras pesadas, tóxicas. Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir? Ele evoca a música popular, né? Tem gente na nossa vida que é assim mesmo, viu? Sabe a hiena? Acho que não vai dar certo. Só o ouvido. Então, esse olhar, essa fala da hiena que ficou metaforicamente colocada no desenho, ela fala das pessoas que estão sempre olhando o pior. Mesmo quando você vê a luz no fim do túnel, ela diz que é uma locomotiva no sentido contrário. São pessimistas. Mas elas fazem parte da vida. Elas dão o que têm, elas só podem dar isso. Não se deixe levar pelas palavras pesadas dela. Viva a sua leveza. E ao invés de se influenciar negativamente por ela, seja você alguém que dá o seu melhor para ela. Compartilhe o seu melhor. O outro compartilha isso porque é só isso. Eu tenho um amigo que é assim. Ele tudo reclama. Mesmo quando está tudo bem, ele não consegue ir além de uma frase tudo bem. Ele começa a falar mal de alguém, da vida. Sempre fala mal. Então eu já me divertia, porque eu já sabia que ele ia falar mal. Então eu chegava, era aniversário, eu sabia que ele ia falar bem. Fazia a primeira abordagem com ele, pergunta, a cumprimentava. Tá tudo bem, fulano de tal? E ele, tá. Aí, logo pôs o tá, já vinha a negatividade. Tem pessoas que adoram acumular lixos. Elas não aprenderam a ressignificar. Elas vivem sempre como urubus em torno do lixo. Aqui, com todo respeito, apenas a metáfora. Elas estão sintonizadas com a negatividade. Elas não se sentem merecedoras de flores. E elas não estão preocupadas em reciclar os lixos. Elas estão ocupadas em poder mergulhar no lixo e amontoar lixo. Respeite-as. Há um momento em que a dor será insuportável, a insatisfação será demasiada e elas deverão seguir adiante. Então, eu te convido a deixar essas pessoas caminharem do jeito que elas escolhem. E você, reclame o respeito, reivindique o respeito para você caminhar do jeito que você quer. Se elas estão sob um pé, amontoando lixo e sempre falando das negatividades, não seja você que pare e fique ao lado delas no outro pé. Seja você que compartilha e segue. Porque tudo que semeamos, num dia brota.
porque a vida ela é fantástica. Não há nenhuma semente que a gente coloque no coração de alguém que um dia não ecloda para gerar os frutos indispensáveis a de que a vida seja tão saborosa e bela como ela efetivamente é, ainda que num dado momento possa parecer não ser. Um abraço e até sábado. Nós vamos estar anunciando um pouquinho antes o tema, só para você ficar antenado qual é o assunto que a gente vai abordar. Vamos botar um título para cada assunto do Filigranas de Luz. Um beijo no coração e sigamos porque a vida é maravilhosa. Não fiquemos num só pé. Avancemos.